Bom dia! Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o tema agênere. Agênere, aquele que não foi gerado. No estudo que apresentamos sobre desdobramentos, dissemos que no desdobramento um médium, ao entrar em estado de êxtase, pode apresentar-se em local diverso do que se encontra e mostrar-se às pessoas, como descrito no livro O Homem e a Missão, em que narra a história de Eurípides Barçanufo, conhecido como apóstolo de Sacramento, que viveu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, ou Santo Antônio de Pádua, que residindo na cidade de Pádua, na Itália, ao saber que seu pai estava sendo julgado na Espanha por um crime que não havia cometido, os verdadeiros assassinos tinham ceifado a vida de uma pessoa enterrado no quintal da casa do pai de Antônio de Pádua. Ele, ao tomar notícia que seu pai estava sendo julgado, desdobrou-se e apareceu no tribunal na Espanha, onde provou a inocência de seu pai, que foi absolvido, sendo os verdadeiros assassinos presos e condenados. Essa história está no Google, a estranha história de Santo Antônio de Pádua. No livro Aparições Luminosas, do escritor Ranieri, tomamos contato com outra modalidade de mediunidade, que são as materializações. O livro de Ranieri chama-se Materializações Luminosas. E no Brasil, o médium Peixotinho promovia essas aparições a partir da doação de seu ectoplasma. Na verdade, não são só aparições, é denominado materialização. Então, é possível. Mas são duas modalidades diversas do agênere. Hoje, trataremos de uma outra possibilidade, que é a aparição. Aparição de pessoas que convivem com outras, por um período até, né? Se alimentam com elas, caminham, participam de suas atividades, conforme descrito por Allan Kardec nos itens 36, 37 e 38 do capítulo 14 do livro A Gênese, onde esclarece que os agêneres são pessoas que aparecem na nossa vida, convivem por alguns instantes conosco, ou até dias, e desaparecem como por encanto. Na Revista Espírita de fevereiro de 1859, há um relato de uma senhora que, desesperada por não ter mais do que se alimentar, foi à igreja para orar, para conseguir um emprego. E ao sair da igreja encontrou um cavalheiro que perguntou se ela estava em busca de um emprego e indicou uma senhora que iria contratá-la. A mulher agradeceu, dirigiu-se ao endereço indicado e de fato foi contratada pela dona da propriedade, que, intrigada, porque realmente havia pensado em contratar uma funcionária, mas não havia dito isso a ninguém. E, interrogando a contratada, como soubera do emprego, se ela não tinha divulgado o fato, né? Ela só tinha pensado em contratar alguém. A empregada, mostrando uma foto na parede, esclareceu que foi aquele senhor que havia indicado. No que foi aparteada pela patroa surpresa, que disse: mas isso é impossível. Esse é meu filho, e ele já faleceu há 5 anos. Então, eis um caso de agênere, como tantos outros conhecidos. Eu já citei aqui
do meu amigo que é líder de uma outra escola religiosa e que estava dormindo logo após o almoço, quando seu cunhado entrou pela porta do quarto e começou a conversar com ele, perguntando da esposa e da filha. E ele esclareceu que a esposa estava bem, a filha estava bem, trocaram ideias ali. E o cunhado saiu pela porta fora quando ele se deu conta que o cunhado já havia morrido há alguns anos. Então, mais um caso aí de agênese. Entretanto, na Bíblia, relata que no dia que Jesus ressuscitou, dois de seus seguidores caminhavam pela estrada de Jerusalém em direção ao bairro de Imaús, que é um bairro pouco distante de Israel, de Jerusalém, perdão, quando surgiu um homem perguntando a Cleófas, um dos seguidores de Jesus, por que pareciam angustiados, tristes. E Cleófas, então, relatou, homem, só você que não sabe dos últimos acontecimentos aqui em Jerusalém, nosso mestre foi crucificado. E relatou quem era o mestre, como procedia e por que estavam desesperançados. Haja vista que o mestre ensinava sobre uma vida futura, mas havia sido sacrificado. Relata no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que Jesus caminhou com Cleófas e seu acompanhante e posteriormente se fez reconhecer por eles, trazendo-lhes esperança e fé. Os dois seguidores, exaltados com aquela situação, voltaram a Jerusalém para contar aos demais discípulos e daí ficaram sabendo que Jesus havia aparecido para outros também. Ocorre que Tomé não acreditou. Por isso é conhecido como São Tomé, aquele que não acredita, né? Não acreditou e quando estavam todos reunidos, Jesus apareceu no meio deles. E mostrando os ferimentos a Tomé, mostrou a todos, mas em especial a Tomé, que não acreditava, nos pés e nas mãos, pediu para que Tomé tocasse os ferimentos. E esse não teve mais dúvida de que Jesus havia matado a morte. É muito comum as pessoas nos questionarem, né? Vocês falam de espírito, estudam a doutrina espírita, mas ninguém voltou para dizer como é que é do outro lado, né? É natural, essa pessoa possivelmente que faz esse tipo de questionamento não leu as obras de Kardec, que falam de esperança e através das explicações, das instruções dos Espíritos, nos provam que a morte é um estado, né? Ela não existe de fato. Jesus matou a morte. E lá no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, nós temos então depoimentos de diversos tipos de espíritos, daqueles que passaram para o outro lado, né? Que somos nós mesmos. Sem o corpo físico, somos espíritos. Então temos os depoimentos dos felizes, dos atormentados, daqueles que cercearam a própria vida, né, achando que iam morrer. De fato, ninguém morre. Jesus provou isso. Então, em O Céu e Inferno de Kardec, nós temos os mais variados tipos de depoimento. E nas obras complementares também, através de depoimentos, né, daqueles que partiram. No evangelho chamado Apócrifo de Tobias, considerado assim por não ter sido citado pelos discípulos de Jesus, relata que Tobias, homem temente a Deus, precisava ir em busca da cura para seu pai, que estava enfermo, cego, e um homem o guiou até o local onde conseguiu o remédio que curou seu pai, e este o guiou.
Este que o guiou recebeu depois a canonização como sendo São Rafael. É a história de São Rafael. Pedimos ao Espírito, segundo Kardec, quando fala pedimos, foi na Sociedade de Estudo Espírita em Paris. E Kardec diz: pedimos ao Espírito de São Luís a bondade de nos esclarecer sobre esses diversos pontos, respondendo às nossas perguntas. Estas perguntas e respostas estão na Revista Espírita. Então, São Luís responde, né? Tais seres podem pertencer à categoria de espíritos superiores ou inferiores? E São Luís então responde: podem pertencer a uma ou a outra. São fatos raros, do que há exemplos na Bíblia. Raros ou não, não basta a possibilidade que merecem a atenção. O que aconteceria se, tomando tal ser por um homem comum, lhes fizesse um ferimento mortal, ele morreria? E a resposta é: desapareceria subitamente, como já descrito em algumas situações, né? Eles têm paixões, os agêneres? Sim, como espírito tem paixões. Tem as paixões dos espíritos que somos, né? Conforme a sua inferioridade, o seu grau de evolução. Se toma um corpo aparente, é por vezes para gozar das paixões humanas. Se são elevados, é com um fim útil. Podem procriar? Resposta: Deus não o permitiria. Isto é contrário às leis naturais por ele estabelecidas na terra, e elas, as leis, não podem ser contrariadas. Se um tal ser se nos apresentasse, teríamos como reconhecê-lo? Não, a não ser pelo desaparecimento inesperado, ou, no caso de Jesus, lá na estrada de Emaús, ele quisesse e tivesse permissão para se apresentar. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar que leste anteriormente. Quer dizer, assim como transportamos móveis de um local para outro, o agênere, aquele que aparece para nós, ou para quem ele apareça, desapareceria de repente, se fosse atacado, né? E se não quisesse se fazer reconhecer. Qual é o objetivo que pode levar certos espíritos a tomarem esse estado corporal? Eles agem para o bem ou para o mal? Perguntado São Luís. Muitas vezes para o mal. Os bons espíritos têm a seu favor a inspiração. Eles inspiram, agem sobre a alma e pelo coração. Sabeis que as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, que são denominados batedores, né? E as que tratamos são desta categoria, aparição dos agêneres. Entretanto, como disse, os bons espíritos também podem tomar essa aparência corporal com um fim útil. São Luís diz isso como princípio geral, né? Porque quem pode mais, pode menos, e o espírito superior, naturalmente, pode, se assim for necessário, aparecer como um agênere, se alimentar. Nesse estado, pode tornar-se visíveis ou invisível? Sim, podem desaparecer quando quiserem. Pergunta: tem eles um poder oculto superior a dos homens? Tem apenas aquele que lhes dá categoria na escala dos espíritos. Se são superiores, têm mais possibilidades. Se são inferiores, não tem tanto assim, e a sua aparição, inclusive, é repentina. Tem necessidade real de alimento? Não. O seu corpo não é real. Entretanto,
quando aparece, embora não tivesse um corpo real, toma café, se alimenta com os amigos, lhe aperta as mãos. E a pergunta é: o que acontece com o alimento ingerido? Antes de apertar a mão, onde estavam, né, essas mãos? Compreendeis que o corpo desapareça? Resposta de São Luís. Por que não quereis compreender que também desapareça a matéria? Quer dizer, o alimento pode desaparecer, né? Então, o corpo que aparece não é real. Portanto, trata-se de uma aparência, né, materializada por vezes, como Jesus, que pediu para Tomé tocá-lo, né? E dá-se o mesmo com o alimento. O alimento também não vai para lugar nenhum, ele desaparece. Se tivéssemos entre nós um ser dessa espécie, isso seria bom ou ruim? Seria ruim. Ademais, não é possível manter contato prolongado com tais seres. Não vos podemos dizer muito mais coisa, né? Porque aí dependeria da sintonia de fluidos, né, para manter mais tempo o ser ali. E Jesus teve a possibilidade de ficar mais tempo, porque ele tinha todo o conhecimento, né? Tinha todas as possibilidades. Então, mas esses fatos não têm jamais o caráter de uma aparência muito prolongada. Ainda mais raro são as aparições corpóreas, né? Algumas vezes o espírito protetor toma essa forma? Não, não dispõe ele de recursos interiores. Ele os manipula com mais facilidade do que faria sob uma forma visível e o tomássemos por nosso semelhante. Então, o anjo da guarda ele nos inspira, né? E por vezes até nos direciona, mas não há necessidade, né, de tomar um corpo físico para ficar junto com a gente. Ele inspira uma criança, uma pessoa, a nos dizer o que é necessário. E por último, mas não menos importante, ele pergunta, né? O conde de Saint-Germain não pertenceria a essa categoria dos agentes? O conde teria aparecido para alguém, né? Não! Ele era um hábil mistificador. Então é preciso estar atentos, né? Para a gente não ser mistificado. Às vezes uma pessoa aparece e desaparece repentinamente, é apenas um mágico, né? Um mistificador. Então, hoje trocamos ideias sobre a Gênese e esperamos que participe, faça perguntas, né? Dê o seu like, né, para que a gente continue a nossa tarefa de esclarecimento sobre as questões da doutrina espírita, das questões espirituais. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro, e estaremos a postos todas as sextas-feiras com o estudo do Livro dos Médiuns ou esclarecendo dúvidas que nos forem enviadas. Muita paz a todos e que Jesus permaneça conosco.